Começou. E a imagem tá boa. E o som também. Graças a Deus. Ô, maravilha. Obrigado, Jesus. Hoje vai ser um tema do fogo. Coisa gostosa. Mateus, vamos lá. Tá aqui aberto para ler junto com a galera. Deixa o pessoal entrando. Eu já vou começar a falar a palavra. Não sai daí. Você que está esperando, é só o pessoal entrar, que a palavra de Deus já começa. Sai não, que vai mudar a tua vida. Assim como está mudando a minha todos os dias. Graças a Deus. O comentário não aparece aqui no computador, então eu tenho que abrir aqui no celular para eu conseguir ler. É muito louco. Vai ser muito louco mesmo. Mas tá bom. Olha só que estranho, não aparecem os comentários aqui para mim. Como é que eu faço para ler? Bom, é sem comentário mesmo. Graças a Deus. Vocês estão bem, gente amada? Glória a Deus. Mais uma vez a gente pode estar aqui. Tava com saudade de fazer esses ao vivos. Muita coisa para fazer, muito trabalho, muita obra. E às vezes a gente não consegue parar um pouquinho. Que raiva, né? Boa noite para vocês também, gente amada. Vamos lá. Só mais um pouquinho, aguenta aí. Só para eu conseguir ler aqui os comentários. Aí, agora sim. Aí, agora eu tô lendo tudo. A Paz Alê, Clair, Margarete, Felipe, Luana, Kiena, Ingrid, Felipe. Vamos embora. Amém. Gente, hoje o tema é um tema que por muito tempo me incomodou. Quando eu falava que você tem que tomar posse por fé, tomar posse pela fé, isso me incomodava muito. Mas era por falta de entendimento meu. Eu não concordava por falta de entendimento. Mas quando você entende, isso passa a ser algo fundamental na sua caminhada. Você deixa de caminhar mais em paz com Jesus por não entender o que isso quer dizer, tomar posse por fé. Mas primeiro, o que é tomar posse? Tomar posse como que é pela fé? E tomar posse do quê? Essa é a pergunta, né? Essas três perguntas. O que é tomar posse? Como que eu tomo posse por fé? E do quê? Primeiro eu quero começar lendo com vocês Mateus no capítulo 24, verso 35. Mateus 24, 35. Fala assim, Jesus falando, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ei, nós podemos ter a garantia de que o que Jesus falou, ele vai cumprir. Presta atenção. Amada, Eli pode falar qualquer coisa para vocês, eu posso falar qualquer coisa para vocês, o seu pastor pode falar qualquer coisa para vocês. Se não for baseado na Bíblia, não coloquem todas as suas fichas em cima do que nós falamos. Nós somos humanos e nós podemos errar. Você não pode confiar na palavra do ser humano, você não deve fazer isso. A Bíblia deixa claro isso lá, por exemplo, Jeremias 17, fala que maldito é o homem que confia no homem. Ali está falando de si mesmo, mas também dos outros. Agora, é diferente quando é com Jesus. Quando Jesus diz, eu posso descansar, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele mesmo disse. Vocês estão entendendo? Então, primeiro de tudo, eu já estou respondendo o do que eu posso tomar posse por fé. Você pode tomar posse por fé da palavra de Deus. Porque a palavra não foi dada por homens, isso está lá em Timóteo 3,16, não foi dada por nenhuma vontade humana. A Escritura ela veio por inspiração divina. E se veio por inspiração divina, foi o Senhor Jesus quem deu. E se foi o Jesus quem deu, ele é fiel para cumprir. Vou dar exemplo para vocês. Olha só, Mateus, quando fala lá no capítulo 9, você vai ler a partir do verso 18. Mateus capítulo 9, no verso 18. Você vai ver, a partir do verso 20, deixa eu até mudar aqui. Mateus 9, a partir do verso 20. Olha que interessante, gente. Presta atenção. Pega isso aí para a sua vida. Olha o que acontece. Uma mulher estava há 12 anos sofrendo de hemorragia. Chegou por detrás dele e tocou na borda do manto. Pois dizia a si mesma, se eu tocar no manto, serei curada. Pause. Você sabe por que ela falou isso? Só um ensino teológico para você. Se você abrir o livro de Malaquias, no capítulo 4, eu vi que você estava escrevendo. Eu vi que você estava escrevendo, mas era o primeiro aqui da lista. Eu vi. Peraí. Volta. Por que ela tocou a orla? Só para você entender. Ela não fez isso porque ela é doida. Nossa, a imagem sumiu. Voltou.
Ela não tocou na orla de Jesus porque ela é louca. Ela não foi lá. Tinha um porquê bíblico. Isso está em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Lá existe uma profecia dizendo que quando o Messias viesse, ele traria cura na borda das suas asas. Olha aí, Malaquias 4, 2. Jesus, que é o Messias, a palavra de Deus profetizou lá em Malaquias, capítulo 4, verso 2, de que quem tocasse nas asas do Messias seria curado. Essa mulher, ela tinha tanta fé, ela tinha tanta certeza de que aquela profecia era real, que ela foi diante de Jesus e ela tocou na orla dele, já tomando posse da palavra. É isso que eu quero que você entenda. E o que aconteceu? Verso 20, né? Uma mulher havia 12 anos, via sofrendo de hemorragia, chegou por detrás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Verso 21, pois dizia a si mesma, se eu somente tocar em seu manto, serei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse, tenha bom ânimo, filha, fique alegre, a tua fé te curou. Veja bem, olha quem que curou ela. Foi Jesus? Foi. Mas como? A tua fé te curou. Jesus não disse para ela, fui eu que te curei. Foi o Espírito Santo de Deus que te curou. Foi Deus que te curou. Nós sabemos que foi. Mas ele não disse isso. Ele disse, foi a tua fé. Por quê? A cura já estava liberada no plano espiritual. Ela já tinha recebido aquilo de Deus. Deus já tinha preparado a cura dela. E aí Jesus vem e quando ela crê na palavra que já tinha sido revelada, ela toma posse por fé do que já era dela. Ela recebe a cura. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona? Olha outro exemplo. Outro exemplo. Mateus, capítulo 8. Se você for lá para Mateus, capítulo 8, você vai ver, a partir do verso 23, o que acontece. Estava então Jesus entrando no barco e os seus discípulos o seguiam. Eis que no mar se levantou uma tempestade muito grande, pois o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Veja a situação como é a mesma de nossa situação hoje em dia. Por quê? Nós estamos no barquinho que está sendo assolado pela tempestade. O mundo tem doença para te desanimar. O mundo tem briga para te desanimar. O mundo tem conta para você pagar para você desanimar. O mundo tem gente fofoqueira, gente caluniosa. Tem essa maldita dessa ideologia de gênero. Esses malditos desses políticos corruptos sem vergonha. Tem tudo isso para tentar sufocar. Dá um pause, que eu quero trazer para você uma palavra profética agora. Veja quando Deus manda Noé construir a arca, ele não tira Noé e a arca do mundo. Tá ficando quadriculado. Que estranho. Bom, voltou. Quando Deus ele manda Noé fazer a arca, ele poderia muito bem ter tirado Noé do mundo e salvo Noé. Mas não, ele quis que Noé continuasse no mundo, fazendo uma arca, e ele foi posto no meio das águas. Assim como nós somos colocados no meio das águas. Mas o barco, ele não afunda. Por quê? Porque a água não entrou dentro. O barco de Noé, a arca, ela era coberta de betume. E esse betume, a palavra betume, significa santidade, santificação. A mesma palavra para betume é a palavra para santificação, betume. Depois você pesquisa sobre isso para você ver. E aí, o fato da arca estar selada pela santidade evitava que a água entrasse dentro da arca e afundasse aquela arca. Aquilo é uma figura clara nossa vida hoje em dia. Nós estamos cercados da água, nós estamos cercados de problemas. Mas quando nós estamos na arca que Deus prepara para a nossa vida e nós selamos a nossa vida debaixo da santidade, nós não somos invadidos pela água, ou seja, os problemas do mundo não entram na nossa vida. Apesar de nós estarmos no meio dos problemas, ele não nos afunda. Os problemas não nos afundam. Essa é a loucura. E Deus não queria tirar Noé do mundo, por quê? Porque no mundo Noé serviria de testemunho. Ele não quer tirar você desse mundo, porque ele quer que no mundo você sirva de testemunho. Então, isso só para ilustrar Mateus capítulo 8. E ele continua falando assim, que Jesus entrando no barco, os discípulos o seguiam. 8, 24. Eis que o mar se levantou uma tempestade muito grande. O barco era coberto pelas ondas, porém Jesus dormia. Oh, Jesus! Ai, que pena que tá travando, gente. Mas vamos pegar o que der. O que der para absorver já vai ser benção. E os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, o despertaram
e disseram: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E ele lhes disse: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Veja bem, Jesus Cristo chamou eles de homens de pequena fé, porque eles não fizeram o quê? Porque eles choraram? Não, chorar é normal. Porque eles ficaram com medo? Não, ficar com medo é normal. Nós vamos chorar muitas vezes e vamos ter medo muitas vezes. O que os discípulos não fizeram, que foi o que causou Jesus de chamar eles de homens de pouca fé? Eles não repreenderam o mar e o vento. Aí que tá. Quando você crê no Senhor Jesus e o Espírito Santo te enche, você passa a ter uma autoridade espiritual que você precisa usar. Primeiro você tem que estar revestido da santidade, porque é a santidade que te dá autoridade. Santidade é a presença do Espírito Santo em você e a fuga do pecado. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus e eu fujo do pecado, eu passo a ter autoridade. E essa autoridade eu posso repreender o mal na minha vida. Por isso que Jesus falou para ele: vocês são homens de pouca fé. Não porque eles tiveram medo da água, porque é normal ter medo. Gente, só se eu fosse sangue de barata. Só se eu não ficasse com medo. Se eu, por exemplo, a Eli chega para mim e fala: tô passando mal. Se eu não ficar com medo, eu sou insensível, sou psicopata. Agora, eu seria um homem de pouca fé se eu não tomasse a atitude de repreender o mal e de orar pela cura dela. Quando ela estava no carro passando mal, a gente clamou pela cura do Senhor Jesus, que não veio. Ou então, o que a gente entende? Bom, se não veio através da oração, então o Senhor deu algum propósito, que seja com algum médico, que seja usar alguma enfermeira, que seja da gente pregar no hospital, vai saber. Agora, o que nós temos que fazer é repreender o mal, tomar posse por fé dessa autoridade. Terceiro ponto, Lucas capítulo 5. Vocês estão entendendo até agora? Está acompanhando tudo aí? Benção de Deus. Enquanto eu abro aqui, aproveita, gente, curte, compartilha o videozinho. Eu gosto de ver o coraçãozinho passando, fico tão feliz. Compartilha para mais gente ver. Essa palavra, essa é a palavra real, que não fica envolvendo vitórias e dinheiro e prosperidades e etc, essas coisas. Achei. Lucas capítulo 5, verso 3, fala assim: entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse o barco um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando Jesus terminou de falar, disse a Pedro: Pedro, vá para o mar alto, vá para o alto mar, mais longe, né? Vai lá para o fundão e lance as suas redes para pescar. Porém respondeu Simão Pedro: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Olha aí, você, meu amado, pode ter lutado até agora por alguma luta, você está passando por alguma luta que você até hoje não venceu. Pedro estava numa luta onde ele não havia vencido. Pedro ele estava lutando contra um problema que ele não conseguia ganhar, ele não conseguia pescar. A vida dele dependia daquela pesca, ele precisava de peixe para comer e para vender, era o trabalho dele. Ele tinha uma empresa de pesca. Agora, ele não conseguia pescar. Pode ser que você está orando pelo seu casório e até hoje não deu certo. Pode ser que você está orando pelos seus filhos e não deu certo, pela sua saúde. Eu quero te ensinar o que mudou. Por que Pedro se deu bem, que é o que eu quero que você aprenda a partir de hoje. É aqui que é o grande X dessa palavra. Pedro vira e fala assim: olha, mestre, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Veja bem o que ele falou. Sobre a tua palavra, Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo do que você me disse, eu vou lançar a rede. E fazendo assim, lançando a rede debaixo da palavra de Cristo, colheram uma grande quantidade de peixes que até lhe rompiam as redes. Olha que coisa maravilhosa. Pedro até então ele tinha feito tudo e não tinha dado certo, mas a partir do momento que ele começou a fazer as coisas debaixo do que Deus falou, do que Deus mandou, do que Jesus disse, aí ele recebeu a vitória dele. Nós não podemos orar para Deus determinando nada. Você não tem essa autoridade. Você não manda em Deus. Você não ora para Deus dizendo: Senhor, eu quero assim, quero assado. Senhor, faça assim, eu faça daquele jeito. Você não tem esse poder. Você não está falando com o seu amiguinho da escola. Você não está falando com o seu parente. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Nós temos que orar do mesmo modo que os grandes homens de Deus oravam.
Vou dar um exemplo. Se você pegar em 2 Crônicas, lá no capítulo 20, você vai ver um rei chamado Josafá. Rei Josafá era um rei que temia a Deus, era um rei que confiava em Deus, era um rei que conhecia a palavra de Deus, e ele foi atacado por vários exércitos inimigos. Ele... Eu tô rindo de um comentário aqui, perdão. E ele estava sendo atacado por vários inimigos. Quando ele se viu debaixo do ataque de vários inimigos, reconhecendo que ele não conseguiria vencer aquilo lá, o que ele fez? Ele clamou a Deus debaixo da palavra. Como assim? A oração dele, abre lá em 2 Crônicas capítulo 20, você vai ver. Ele começou a orar assim: Senhor, lembra-te das tuas promessas. Lembra-te, Senhor, que o Senhor prometeu esta terra aos nossos pais. Lembra, Senhor, que o Senhor prometeu essa terra ao seu povo. O Senhor prometeu, o Senhor prometeu. Veja bem, ele lembrou, como se Deus precisasse de lembrança, né? Mas ele trouxe à memória dele mesmo a própria palavra de Deus. Ele começou a clamar a Deus, dizendo a própria palavra que Deus tinha dado. Ele falou: Senhor, a sua promessa é essa, a sua promessa é essa. Deus não precisava ser lembrado. Deus não precisa ser lembrado do que ele mesmo disse, mas ele tem prazer quando você declara a tua dependência e a tua confiança no que ele mesmo disse. O prazer de Deus é ver você confiando nele. Quando você clama, jogando no coração de Deus, jogando no colo, essa era a palavra que eu queria lembrar. Quando você ora, jogando no colo de Deus a própria palavra dele, você traz à tua memória aquilo que ele mesmo prometeu. Você fala: Senhor, eu estou orando assim, 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 porque o Senhor prometeu isso, em tal lugar. Por isso a importância de você conhecer a Bíblia. Aí você ora: Senhor, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem simples. Você está muito carente, você está muito ansioso, você está triste. Aí você fala: ai, Senhor, estou muito ansioso, me cura dessa ansiedade. É uma coisa. Agora você vai orar diferente. Você vai falar assim: Senhor, tua palavra diz, em Filipenses capítulo 4, lá no verso 6, sua palavra diz que se nós levarmos a ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, todas as nossas petições, todas as nossas ações de graça, todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor promete, Pai, que nós fazendo isso, a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações. Então, Pai, de acordo com a tua palavra de Filipenses 4, 6, 7, 8, Pai, eu confio que o Senhor vai curar essa minha ansiedade, essa minha angústia. E derrama, Pai, de acordo com a tua própria palavra, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. E aí, quando você faz isso, você não está chutando as coisas, você não está falando da sua cabeça. Você está falando: Senhor, eu estou crendo no que você mesmo, no que o Senhor mesmo prometeu. O Jorge Henrique postou aqui, 1 Pedro 5,7, é isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, quando a palavra fala, lá em Lamentações 3,21, que nós devemos trazer à memória o que nos dá esperança, é exatamente isso. É tomar posse por fé do que o próprio Senhor já havia te prometido. Por isso que quando você pega a palavra de Deus, você não pode ler achando que aquilo é para os outros. Quando você lê achando que isso é para os outros, você deixa de colher o que Deus tem para você. Você tem que ler a palavra de Deus e falando assim: oh, aleluia, isso é para mim. Aí você pega lá, por exemplo, Salmo 4, pega o Salmo 31. Se você está sendo perseguido, Salmo 31 é maravilhoso. Você está enfermo? Lê essa palavra que eu acabei de falar aqui de Mateus 9 e começa a clamar: Senhor, a mesma fé que essa mulher teve, Senhor, eu estou tendo agora. Então a mesma cura que veio sobre ela, eu creio que vai vir sobre mim também. E se for da vontade de Deus, se aquilo for glorificar o nome dele, você vai receber na hora. Porque você está clamando debaixo da palavra. Eu estou orando, eu estou confiando debaixo da palavra. A minha fé não é sem fundamento. A minha fé não é no que está na minha cabeça. A minha fé está sendo exercida debaixo do que a palavra de Deus prometeu. É isso que funciona. Quer ver um outro exemplo? Um amigão meu, querido Andrezão, médico. E ele não gosta de exercer a medicina. Ele já é médico, já faz muito tempo, já se formou, mas ele não tinha prazer naquilo. E ele clamando a Deus, porque o prazer dele é fazer churrasco. O negócio dele é fazer churrasco. E aí ele pegou e começou a fazer churrasco. Agora ele trabalha de churrasqueiro profissional.
E ontem ele fez um post que eu fiquei apaixonado, cara. Ele virou e falou assim, ó, tá todo mundo me chamando de louco, meus parentes, às vezes, tem alguns que não estão concordando, mas eu sei que debaixo da vontade de Deus, e minha mulher tá junto comigo, então, parceiro, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu amo. Tá certinho. Ele tá certinho. O Salmo 1 garante a vitória. Você quer ver? Eu vou ler para você. Agora, o problema é que você não anda em santidade, que é o pré-requisito básico para você ter essa autoridade, é santidade. E o segundo é orar debaixo da palavra. Olha o que o Salmo 1 fala. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não busca conselho de gente ímpia. Ele vai debaixo da palavra ou de gente sábia. Nem fica andando no caminho de pecadores. Ele não tem intimidade com pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente já fez um vídeo sobre isso, né? Falando que Deus ele não quer que você seja alheio ao mundo. Ele quer que você participe. Sim, é para você andar com gente pecadora, sim. Mas para você transformar essas pessoas, não deixá-las influenciar você. Você tem que entender o propósito naquilo. Por exemplo, eu estou na fábrica. Não tem como eu deixar de sentar com a galera que fala coisa errada. Ok, sente, mas seja testemunho de Jesus ali. A ideia de Jesus não é que você sente sozinho em outra mesa e coma sozinho. Mas enfim, já falei sobre isso, não preciso falar isso hoje de novo. Antes, bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Aí ele começa a falar todas as características de um homem que tem o prazer na lei do Senhor. Ele fala assim, ó, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Essa árvore dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem e tudo o que ele faz prospera. Você leu isso aqui? Tudo o que ele faz prospera. Quando você for tomar uma atitude, antes de você decidir, clame a Deus, joga na mão de Deus, pede confirmação para Deus, confessa tudo que você está querendo para Deus. E aí você pode ter certeza, isso é garantia bíblica, que tudo o que um homem ou uma mulher que tem essas características, né, que tem prazer na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite, essa pessoa, tudo o que ela faz vai prosperar. É a Bíblia, não sou eu. A Bíblia está falando. Aí você pode falar, Dani, mas eu abri um negócio e deu errado. Querido, se você andou em santidade e isso que você abriu deu errado, então não deu errado. É porque isso ia atrapalhar a tua vida. E o Senhor removeu para te dar coisa melhor. O Senhor nunca tira porque ele é mau. Ele sempre, se ele vier a tirar, é porque ele tem coisa melhor. Agora, se você estiver debaixo da vontade dele, é garantia que você vai ser próspero. Está escrito. Se está escrito, eu vou crer. Vou te dar um exemplo. Que eu acho que para eu estou falando. O Senhor já tem liberado no mundo espiritual muita bênção para a sua vida. Já tem. O problema é que você não colhe porque você não clama e não clama corretamente. A Bíblia diz em Tiago que você ora e não recebe porque você ora mal, um dos seus próprios interesses. Quando eu oro em nome de Jesus, eu tenho que entender que eu estou orando como se fosse o próprio Jesus orando. Então eu tenho que buscar uma intimidade com Deus que me ensine a clamar, a orar pelo que Jesus clamaria e oraria. Essas coisas eu com certeza vou receber. Só que isso tudo já está no reino espiritual. Você tem que começar a clamar debaixo da palavra para que tudo isso que Deus já liberou para você, você comece a colher. Vou te dar um exemplo. Uma médica, era uma médica pregadora e ela largou tudo para ter um orfanato. Isso nos Estados Unidos. Essa história é real. Real. Isso aconteceu faz pouco tempo. E essa moça estava pregando sobre fé para as crianças, ensinando a palavra de Deus para as crianças. E uma menininha chegou e começou a orar, porque morreram os pais por causa de drogas, enfim, né? Tava duas irmãzinhas, uma de 5 e uma de 2, uma de 6 e 3, era coisinha assim, eram 3 anos de diferença, eu não vou lembrar a idade, mas no máximo 7 anos tinha a mais velha, no máximo. Então, se eu não me engano, era 6 e 3. E aí, a menininha de 6 anos, quando acabou o culto, ela pegou a pregadora e falou assim, ela chamava ela de mãe, as crianças chamavam ela de mãe. Mãe, eu queria orar porque a minha irmãzinha tá com muita dor na perna, e aí a tia, que era a tia da enfermaria, disse para ela que ela precisava colocar uma bolsa quente, mas não tem bolsa quente, então ela coloca um pano. Mas o pano molha, tem que ficar trocando. Eu queria tanto uma bolsa de água quente. Aí a médica ficou angustiada, porque ela não tinha uma bolsa de água quente. Aí a menininha falou, pode orar por isso? Aí ela falou, pode. Aí a menininha virou e falou assim, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso,
e que eu creio que hoje vai chegar uma bolsa de água quente para mim, para minha irmãzinha, e uma boneca para mim. Quando a menina clamou isso, hoje vai chegar uma água quente para minha irmãzinha, uma bolsa, não é aquela bolsa de pôr água quente, de borracha, e uma bonequinha para mim, a pregadora, a médica, não disse amém. Ela não teve fé suficiente para orar. Ela falou assim, meu Deus, o que eu faço? Aí, naquele dia, à noite, chegou o correio com uma caixa cheia de coisas e dentro da caixa tinha lá a bolsa de água quente e a boneca. Aí você pode falar, glória a Deus, mas você não sabe o mais incrível. Aquela encomenda tinha sido enviada há 5 meses. Estava atrasado no correio, fazia 5 meses. Aquela menininha, quando ela orou, o Senhor já tinha preparado há 5 meses atrás que ela receberia aquilo no dia em que ela tivesse clamado por aquilo. Se aquela menina tivesse clamado antes, ela teria recebido antes? Provavelmente. Mas o Senhor, já sabendo que ela clamaria 5 meses depois, ele fez com que 5 meses antes alguém enviasse por correio aquelas coisas para o orfanato. Você começa a entender que não foi a oração dela que fez com que o Senhor entregasse. Não foi a oração dela. O Senhor já tinha entregado. O Senhor já tinha liberado. O Senhor já tinha tocado o coração de alguém para abençoar aquela menininha. Mas no momento em que ela clamou, ela recebeu aquilo que o Senhor já tinha liberado para ela. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas, recheada de bênçãos que o Senhor já liberou para a sua vida, que você precisa clamar debaixo dessas palavras, dessas bênçãos, para que você comece a colher o que Deus já tem para você. Por exemplo, quando você vai ver Tiago capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça, sem duvidar, que vai receber. O Senhor já tem um caminhão de sabedoria para derramar para você. Quando foi a última vez que você clamou, Senhor, me faz ser sábio, derrama sobre a minha cabeça, Senhor, derrama sobre a minha vida a sua sabedoria. Isso é algo espiritual que o Senhor já separou para você, porque a palavra dele já disse. Ele falou assim, olha, se você clamar por sabedoria, eu vou derramar. Ou seja, não depende dele derramar, depende de você clamar e confessar e pedir por fé o que ele já liberou. Ele já liberou sabedoria. Ele já liberou. O problema é que você não pede. Você quer ver outro exemplo? Você que vive com problemas de culpa, com sei lá, traumas e essas coisas antigas. Uma coisa é você olhar e virar e falar assim, ai, mas eu sou muito traumatizado, eu sou muito machucado ou machucada, eu fiz muitas coisas erradas. Então você está crendo que não tem jeito para você. O problema é que você vê o seu problema e você coloca ele maior do que a solução. Você põe o seu problema maior do que a solução. A solução para os problemas é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o amor derramado naquela cruz, o sacrifício de Jesus, ele é maior do que qualquer problema. Se você olhar o seu problema como algo não resolvível, nem sei se existe essa palavra, não resolvível, você está falando que aquele problema é maior do que a cruz. Mas quando você confessa, não, está errado, existe um Senhor que é poderoso para me purificar. Você acaba de confessar que você crê que o amor de Deus é maior do que o seu problema. E aí você pode orar por fé, recebendo e tomando posse da palavra de Miqueias, capítulo 7, verso 18. Fala assim, meu Deus, deixa eu abrir aqui porque eu quero ler na íntegra. Eu não decorei exatamente, que é o Deus que perdoa a nossa iniquidade e lança os nossos pecados na profundeza do mar. Quero ler exatamente o que fala. Fala assim, ó. Quem é, ó Senhor, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da rebelião da sua herança? Deus, tu não retens a ira para sempre, pois tu tens prazer na bondade. Meu Deus do céu. Tornará a ter piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançarás o pecado debaixo das profundezas do mar. Meu Deus do céu. Eu tenho uma palavra aqui que está falando para mim que o Senhor pega qualquer coisa que eu fiz, qualquer coisa que aconteceu comigo, qualquer tipo de pecado ou trauma, qualquer tipo de culpa ou de sei lá, de
prisão emocional, laço emocional. O Senhor está falando aqui, olha, eu pego qualquer coisa que você tenha feito, eu jogo no fundo do mar e esqueço. Aí, ao invés de você falar assim, debaixo dessa palavra, eu creio assim, eu creio que é assim, eu creio que é assim. Ao invés de você colocar a tua fé debaixo dessa palavra, não, você fica, ai, mas não tem jeito para mim. Mas não consigo, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, ai, glórias, ai. Você não vai colher o que Deus já tem preparado para sua vida. Tá entendendo? Enquanto eu abro aqui o próximo texto, aproveita, você que não curtiu, não compartilhou. Gente, curte, compartilha. Tem gente que precisa ouvir isso. E ainda bem que tem resolvível. Eu poderia dar várias promessas. A Bíblia é cheia de promessas. Deus tem promessa de que você nunca vai estar sozinho, Mateus 28, 20. Deus tem promessa que você sempre vai viver em família, Salmo 133. Deus tem promessa de que você nunca vai mendigar o pão, está lá no Salmo 37. Deus tem promessa de que Ele vai satisfazer toda a sua necessidade de justiça, isso está em Mateus lá no capítulo 5. Você tem promessa de que Deus vai te corrigir e te educar, como está em Hebreus capítulo 12. Você tem, por exemplo, promessa de que o maligno, o diabo não te toca. Por exemplo, 1 João 5,18 diz isso. Tiago capítulo 4 diz isso. Salmo 34, 7 diz isso. Salmo 91, verso 1 diz isso. Isso são promessas. São promessas que, se você conhecer a palavra, você conhecendo a Bíblia, você vai lá, você lê a palavra e você fala, olha, debaixo desta palavra eu recebo na minha vida. E o diabo vai fugir, o diabo vai ter pavor, porque você está confessando a própria palavra do Senhor Jesus. Você não está falando da tua cabeça, você está falando o que o seu Deus te prometeu. E o seu Deus te prometendo, Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu. O compromisso de Deus maior não é nem com você. O compromisso de Deus maior é com a própria palavra dele. Porque mesmo que você seja infiel, Ele continua fiel à palavra. Imagina se Deus dependesse que eu fosse fiel para cumprir minhas promessas. Não, Ele é fiel às promessas dele. Por isso que mesmo que eu venha a errar, eu posso chegar lá debaixo do colo de Deus e clamar, por exemplo, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Senhor, a palavra diz assim, a palavra de Deus diz assim, Isaías 43, 25. Eu mesmo, eu, Senhor, por amor de mim, apago as suas transgressões e não me lembro dos seus pecados. E aí você vira e fala o quê? Senhor, eu fiz besteira, mas eu creio, debaixo da tua palavra, Pai. Isaías 43, 25, diz que o Senhor se esquece dos meus pecados. Ou Senhor, debaixo de 1 João 1, 9, Pai. O Senhor diz que o sangue de Jesus purifica a minha iniquidade. A partir daquele momento, você está absolutamente zerado. O diabo não tem nenhum poder sobre você, porque você acabou de profetizar a palavra de Deus, você acabou de tomar posse, você acabou de tomar posse do que Deus tinha prometido para você. E eu quero terminar falando da última promessa, que para mim é a mais bonita de todas. A mais bonita de todas. Nós andamos nessa vida cheio de problemas, né? Nós clamamos a Deus por muitas coisas que são terrenas. Por exemplo, a gente clama por casamento. Casamento é terreno. A gente clama por emprego, mas emprego é algo terreno. A gente clama por cura. Cura é algo terreno. A gente clama por comprar um carro. Comprar carro é algo terreno. Sabe uma coisa que eu clamo a Deus? Eu clamo a Deus para que levante pessoas para manter o ministério meu e dele. A gente precisa que Deus toque no coração de pessoas, para que pessoas abençoem, para que a gente continue pregando. Porque se as pessoas não abençoarem, a gente não trabalha mais, a gente abriu mão de tudo para continuar fazendo isso. Então eu clamo, e é algo terreno? Claro que é algo terreno, mas eu clamo para Deus levantar pessoas que abençoam a gente. E o dia que Deus parar de levantar pessoas para abençoar, a obra para, se for da vontade dele, claro. Agora, nós esquecemos de clamar e de pedir pelo que é absolutamente eterno. Que é a maior promessa de todas, é eterna. Sabe qual é? A salvação. Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica todas essas coisas diz: certamente eu venho cedo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A maior promessa de todas do Senhor Jesus é de que um dia ele vai voltar. E ele vai voltar para me levar para casa. Não interessa o meu carro, não interessa se eu casei ou não, não interessa se eu tenho casa ou não, não interessa se eu estou com saúde ou não, não interessa se eu tenho muito dinheiro ou não. O que interessa é que nós estejamos com o nosso nome
escrito no livro da vida. Porque a Bíblia fala lá, 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Fala assim, porque nós não devemos atentar para as coisas que são passageiras, as coisas dessa terra, mas nós devemos atentar para as coisas do céu, porque são eternas. Que em nome de Jesus, você a partir de hoje mude o seu modo de orar e ler a palavra de Deus. Que a partir de hoje, quando você for pegar a palavra de Deus e você passar por algum texto de promessa, algum texto de bênção, você vai falar assim, Senhor, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Eu vou parar de ser uma pessoa fraca. Eu vou parar de ser uma pessoa dependente dos outros. Eu vou parar de ser mimimi. Eu vou parar de ser dodói. Eu vou começar a vencer o que o Senhor tem para mim. Eu vou crer que eu sou vencedor. Eu vou crer que o Senhor Jesus me capacita para toda boa obra. Eu vou crer que Satanás vai fugir de mim. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 3:20. Eu creio que o Senhor é poderoso para abundar em mim em toda boa obra, como ele fala lá em Efésios capítulo 2. Eu creio que o Senhor pode me fazer brilhar mais do que o sol do meio-dia, como ele fala em Provérbios capítulo 3, se eu não estiver enganado. 1, 2 ou 3. Eu creio que o Senhor é poderoso para me usar. Ainda que o mundo inteiro esteja caído, eu vou estar de pé. Porque aquele que me levanta é o Senhor Jesus e ele cumpre as suas promessas. Para de ser uma pessoa caída. Começa a crer no que a palavra diz. Começa a tomar posse por fé daquilo que o Senhor já te prometeu. Coisa maravilhosa. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou terminar o ao vivo agora. Vocês têm 5 minutos para fazer alguma pergunta, se for bíblica, né? Claro. E eu vou tentar responder de acordo com a palavra, claro. E aí eu vou despedir de vocês. Tá tudo certo? Ninguém vai falar nada? Dani, tenho me sentido acusado ultimamente. Desgostoso o que fazer. Para pedir libertações e estou desesperada. Não sei o que aconteceu comigo. Cris, você pediu para o Senhor te libertar. O Senhor te liberou. Só que você era dependente de alguma coisa. O Senhor te tirou aquilo que te fazia ser dependente. Agora você precisa ser dependente dele. Você vai fazer o seguinte, você vai ler João capítulo 8. Cris, leia João capítulo 8 e creia naquela palavra, que Jesus é o pão da vida que vai matar a tua fome. Ok? Tem como perdoar sem se arrepender? Não. Arrependimento é o primeiro passo. A oração que Deus ouve do ímpio é só a oração do arrependimento. Leia o Salmo 51 e você vai ver. Dani, o que você acha do reteté? Eu acho que quando tá debaixo da vontade de Deus é uma delícia. Quando é só emocionalismo, é coisa de criança. Se está cheio do Espírito Santo de verdade, é uma delícia. Se não é Espírito Santo de Deus, é infantilidade e é ridículo. Simples assim. Como buscar os dons do céu? Você não busca os dons, você busca o Espírito que dá os dons. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 2 para você buscar diligentemente os dons, na verdade ele está querendo dizer para você assim, busque o Espírito Santo, busque intimidade com o Espírito Santo, busque a presença do Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo, leia, ore, bote louvor, se encha de Jesus. E quando você se encher, os dons naturalmente, por consequência, eles começam a fluir através da sua vida. Não se busca dons, se busca o Espírito dos dons. E o Espírito Santo que dá os dons vai te dar aquele que for da vontade dele, porque ele dá conforme a vontade dele, ele não dá conforme a minha vontade. Se às vezes ele não quiser me dar um dom, ele não vai dar aquele que eu quero, mas quando eu me encher do Espírito Santo, ele vai me dar o dom que ele quer dar para mim. Fogueira Santa. Gente, isso é lamentável. Silvana, pelo amor de Deus, se tiver algum irmão da Universal, pode ficar com raiva de mim, eu não tô nem aí. O Senhor não se interessa por nenhum tipo de sacrifício ganancioso. O irmão que faz um tipo desse sacrifício, salvo raríssimas exceções, ele é ganancioso. Ele não está fazendo por amor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9 que Deus ama quem dá com alegria, com amor e alegria, não com interesse. Quando eu faço alguma coisa para Deus buscando benefícios próprios, do tipo, vou doar para receber, eu não sou amoroso, eu sou ganancioso. Isso é ridículo e lamentável. E mais lamentável ainda é quem faz as promessas de que a pessoa fazendo isso vai ser abençoada, porque aquela pessoa que fala é a mais interessada em receber.
Eu posso falar como homem de Deus, sem medo de perseguição e sem medo de errar. Você não precisa de nenhum tipo de sacrifício de fogueira santa para o Senhor te abençoar. Sabe o que você precisa? Você precisa buscar Ele. Você precisa começar a ler a palavra. Você precisa parar de queimar teu carro em fogueira, que Deus não está nem aí para isso. Você precisa começar a ler a palavra. Você precisa começar a orar e fazer jejum pela sua família. Você precisa começar a ouvir pregação de gente boa. Você precisa começar a buscar Deus de verdade. Com certeza você não conhece as Escrituras. Com certeza. Você não conhece as Escrituras. Porque se você conhece as Escrituras, você não é enganado por pessoas dessas. Busque a Deus. Dani, como buscar mais intimidade com Deus? Quero me encher do Espírito Santo, mas sinto que falta. Vou te dar uma dica, Grazi. Todo dia, a partir de hoje, você vai sentar, meia hora do seu dia, você vai abrir em João, e depois em Mateus, 1 João, e você vai ler verso por verso, e você vai circular o que você não entender, e você vai riscar o que você achou máximo, e você vai orar debaixo, você vai ler verso por verso de João. Quando terminar o livro de João, você não é a mesma pessoa, você vai estar transbordante do Espírito Santo de Deus. Simples assim, muito simples. Ai, Jesus. Dani, quem são os pobres de espírito citados no Sermão do Monte? Lá em Mateus capítulo 5, Rafael. Pobre de espírito é a pessoa que não se acha. Aqui a Bíblia está falando pobre do espírito com E minúsculo. Não confunda. Ele não está falando pobre do Espírito Santo, que é o E maiúsculo, não. É pobre do espírito dela mesma. É a pessoa que não se acha, é a pessoa sem soberba. É a pessoa que reconhece a humildade, reconhece a necessidade e a dependência que ela tem de Deus. Quando eu sou fraco de espírito, eu falo, Senhor, eu não consigo. Sozinho não dá. Preciso do Senhor. Eu estou reconhecendo que eu sou fraco de espírito. Eu estou reconhecendo que eu preciso dele. Isso é o próprio pobre de espírito. Dani, como sei que Deus me permite mudar de congregação? Cássia, na verdade, o Senhor não vai falar para você sim ou não. Você pode orar até para pedir uma confirmação, mas não tem uma ordem clara. Por quê? Nós temos que estar onde nós crescemos. Se você está numa igreja que não está crescendo, você não está crescendo, analisa duas coisas. Primeiro, você não está crescendo porque você está sendo rebelde, ou você não está crescendo porque a palavra que prega lá não é uma palavra de Deus genuína. Se a palavra não for genuína, Deus abençoe, tchau, vou para uma igreja onde se viva exatamente o evangelho. Agora, se você está sendo rebelde, às vezes o pastor está dando uma ordem e você não concorda porque você é rebelde. Tem que buscar na palavra isso aí. Agora, entenda uma coisa, Deus não se preocupa com a sua placa, tá? Deus se preocupa com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem vários membros. Você pode ser assembleiana, você pode ser metodista, você pode ser presbiteriano, não importa a tua placa. Te importa estar numa igreja que ensine a palavra. Então, se eu mudar do braço para a perna, se eu mudar do olho para o nariz, não interessa, eu estou no corpo. Estou no corpo de Cristo. Dani, palavrões. Como parar de falar? Ô, Pri, clama a Deus por isso, velho. A hora que você falar, você pede na hora perdão. Senhor, perdão. Acabei de falar, é ridículo, não quero mais. Tem misericórdia de mim, porque a palavra diz, olha só, tomar posse por fé do que está escrito em Tiago capítulo 3, que da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Não dá para proferir bênção e maldição da mesma boca. Não quero mais. E repreende em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. É isso, gente. Dani, como devemos jejuar? Mari, querida, você olha no YouTube, tem um vídeo meu, Daniel Saad Jejum. Uns 10 minutos só falando sobre jejum. Vai te ajudar muito. Porque se eu for falar agora vai demorar muito, entendeu? Eu não quero ser mal grossão, não, pelo amor de Deus. Mas tá lá bonitinho pra você. Põe no YouTube, Daniel Saad Jejum, você vai ver. Dani, é bom ter esboço para pregar? Cara, eu sempre tenho. Tá aqui, ó. Meu esboço tá aqui, ó. Só que de tanto pregar e ler, você vai decorando. Fica tranquilo. Dani, eu preciso ter mais intimidade com Deus, mas não consigo. Ô, Leidiane, tira 1 hora por dia. Obrigatoriamente, tira 1 hora por dia com ele. Ou meia hora, sei lá. Seja disciplinado em cumprir. Ó, meia hora do dia é para Deus. Nessa meia hora eu vou ler a Bíblia e vou orar. Faz isso todo dia, mas seja disciplinado. E aí você vai ver que o Senhor vai te ouvir. Dani, por que a oração das 3 traz mais resposta? Amado, não tem nenhum poder na oração da madrugada. Apesar do livro de Provérbios falar, aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão, não está querendo dizer que a madrugada é mais poderosa. A madrugada ela tem algumas vantagens. Primeiro, silêncio, né? Só o silêncio é uma delícia. Segundo, você não tem nada para fazer de madrugada. Você não vai estar envolvido, não vai ter Face para ver, não vai ter nada. Então você vai estar menos você vai estar mais desligado desse mundo virtual, tá entendendo? De madrugada não vai ter ninguém te chamando, não vai ter barulho, então você vai conseguir estar em paz para você falar com o seu Deus. Simplesmente por isso. Mas não tem um poder maior na madrugada. É isso, gente. É isso. Amo vocês. Tô vendo mais nenhuma.
Dani, campanha de 7 pessoas orando 7 dias. Larissa, de verdade, bem, você não vai ver nenhum tipo de ordem dessa na Bíblia. Você não vai ver Deus ensinando a fazer isso. Isso é muito coisa humana. Eu não vou falar que é ruim, porque não tem nada de ruim 7 pessoas orarem por 7 dias. Agora, o Senhor ele não fica impressionado com essas coisas. Eu não vou impactar Deus e falar, Senhor, por 10 dias eu vou orar 10 minutos. E não é o fato de orar 10 dias e 10 minutos, mas é que nesses 10 minutos eu vou buscá-lo. Eu poderia buscá-lo do mesmo jeito em um dia por 20 minutos, enfim. A gente não pode colocar uma receita de bolo. Olha, para buscar a Deus você faz assim, assim, assim. Não, o que o Senhor quer é um coração disposto, um coração sincero e uma busca por Ele, uma busca sem ser com ganância, tá entendendo? Porque, Larissa, tem gente que faz assim, vou fazer uma campanha para Deus desatar nó para que eu compre um carro zero. Eu acho isso muito alheio. Se o Senhor quiser que você compre um carro zero, ele pode te dar um carro zero? Claro que ele pode, ele é poderoso, mas a gente tem que parar de gastar, a gente tem que economizar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, sei lá, a gente também tem que fazer a nossa parte, não vai cair do céu, tá entendendo? É isso. Aí você pode pensar, você tá falando isso, mas você não trabalha. Amado, você não faz ideia. Eu achava que eu tinha um preconceito, agora só um desabafo meu, eu tinha muito preconceito com quem falava que vivia da fé. Eu sempre achava coisa de vagabundo. Eu falava que vagabundo trabalha e no tempo que sobra, você cuida das coisas da igreja. Gente, de verdade, não sobra tempo. É de manhã até de noite cuidando de gente. É que eu paro de responder um pouco em inbox, porque senão dói meu olho. Eu deixo de marcar de sair com gente, porque senão eu não cuido da minha esposa, não cuido da minha casa, porque é todo dia coisa para fazer. Meu Deus, hoje eu respeito muito quem vive da fé. Muito. Não quem é ganancioso, tá? Não esses caras, esses pregadores de TV, que tem fazenda milionária, carro milionário. Isso é ridículo, ridículo. Não é isso. Tô falando do cara que vive da fé. Não um cara que usufrui da fé. É diferente. Dani, podemos paralisar a nossa bênção? Claro que sim, Gabi. Começa a andar fora da santidade para você ver Deus fechando todas as portas do céu para sua vida. Começa a deixar de andar como filha. Começa a deixar de agradar o teu Senhor. É meritocracia? Não, não é meritocracia. Mas se eu deixo de andar do lado de Deus, eu naturalmente deixo de ser iluminado, deixo de estar ouvindo a voz dele. Enfim. Dani, sobre dízimo. Amada Kátia, olha no YouTube também. Daniel Saad dízimo. Tem um vídeo de uns 20 minutos eu falando bastante sobre dízimo. Se eu for falar agora, vai demorar muito. Tá lá no YouTube. Eu acho que é isso, amados. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo vocês de verdade, viu? Tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. Tenho uma gratidão eterna a Deus de poder viver esse ministério, de poder falar da palavra dele. A Dani Vidal perguntou como ter certeza da salvação. Dani, você, coloca lá no YouTube, Daniel Saad, como saber, coloca lá, como saber se sou salvo. Vai ter um vídeo ótimo para você. Eu tô de óculos, eu tô ridículo aquele vídeo, mas a palavra é boa. Amém? Amém. Amém. Se eu não respondi mais alguém, perdão. Eu tentei responder todo mundo. Perdão mesmo. Amo. É que já tá tarde. Na próxima vez eu respondo mais. Amo vocês.